Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Rolê com a Zebra e essa semana aqui o Rolê com a Zebra é diferente. É um Rolê com a Zebra aqui muito mais florido. Por quê? Porque estou recebendo aqui com grande prazer a Carol Dupré, tá Obrigada. nos dando aqui o privilégio da entrevista. Estamos aqui no H2 Clube São Paulo e a Carol aceitou aqui gentilmente o convite para a gente bater um papo. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Quero primeiramente agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Sempre acompanho você, você sabe que eu sou sua fã, você já é das antigas. E você só entrevista pessoas importantes, então eu me sinto lisonjeada. Obrigada. Por isso que Zebra. você hoje está aqui com a gente também, né? E é com grande prazer aqui que eu tenho a oportunidade de estar entrevistando você, que inclusive é a primeira mulher que nós estamos entrevistando aqui no Rolê com a Zebra, né? Fico feliz. E já avisar os marmanjos de plantão, né? Que podem tirar o cavalinho da chuva, que a Carol já é comprometida. Grande jogador, o Rafael Sarra, que inclusive está aqui, cadê ele? Vem cá. Vem dar um alô para a turma. O Rafael, que é jogador do Mojave Esportes. Fala, Zebra, beleza? Tudo bem? Bem. Tudo jóia? Já dá um alô, porque tem um monte de marmanjos de plantão aí que vão querer... Pode tirar olho, tá muito bem comprometido aqui, viu, gente? Boa. Valeu, obrigado aí. E vamos lá, Carol. Conta um pouquinho do teu começo, como é que surgiu o poker na sua vida, o que você fazia antes. Tá. Eu já fiz um pouquinho de tudo, assim, na verdade. O meu último trabalho mesmo, eu trabalhava com revista de bairros, né? Que era revistas que faziam anúncios de bairro da Zona Norte, que entregavam em condomínios. E antes disso eu fui bartender também. Foi bartender? Fui, trabalhava, fazia eventos, fazia cerimonial, fazia recepção e fazia a parte de bar também. Fiz isso mais ou menos uns 3 anos. Aqueles mexe todo, joga, volta. Pois é, tem gente que não imagina, mas eu fazia malabares com garrafa, fazia os coquetéis, tudo. Fiquei uns 3, 4 anos nessa área. Depois eu migrei para revista, né, impressa, e fiquei mais uns 3 anos. Aí nesse meio tempo eu tenho uma turma de amigos, até hoje, infelizmente, quando a gente começa a jogar muito em clubes, a gente acaba Se afasta um pouco, né? esse é o lado mais complicado de ser um profissional de pôquer. Mas a gente jogava home game entre amigos toda sexta-feira. Na verdade, as mulheres não jogavam, os homens sim. Só que eu, entre todas, era a única que ficava lá, de papagaio de pirata, tentando aprender. Entender o que estava acontecendo, né? Porque eu sempre gostei de baralho. Desde nova, eu jogava tranca com a minha avó, buraco. E o único jogo de baralho que eu não sei, vou até te falar. Truco. É truco. Eu não sei pra onde corre. Já tentaram me explicar alguns anos atrás, quando eu tive interesse, também não entendi e não sei jogar. Mas a gente jogava home game e os meninos jogavam e eu via, não postava nada. E eu falava, eu quero aprender, quero aprender. Um dia eu sentei e puxei lá, R$ 20. Aí tinha um clube, isso foi na Zona Norte. Esse home game que a gente fazia era na Vila Guilherme. Aí tinha um clube na Vila Maria, que era o Piratas. Não sei se você lembra do Piratas. Ficava na Vila Maria, que tinha jogo de 50 com ribai. Aí lá teve os primeiros torneios femininos, que até então eu não tinha visto. Eu acho que nem tinha em BSOP ainda. Mas nesse meio tempo você já buscava informação de poker, já acompanhava alguma coisa? Total. Quando eu comecei, achava que já sabia jogar, que acho que até hoje a gente tem muito que aprender, eu já fui buscando informações. Eu pesquisava internet, via vídeos, tudo. Buscava informações com os amigos. Mojave, por exemplo, pra mim era meu ídolo, assim. Eu vi o Mojave um dia num torneio X, longe pra caramba, numa casa que nem era conhecida. Nossa, eu não conseguia jogar. Larissa Metran tava lá, o namorado dela. Falei, gente, esse pessoal, será que um dia eu vou conseguir jogar? Isso era que época, mais ou menos? Acredito que tenha sido em 2008, 2009. E já tava rolando poker. Vocês são de que época? Desde quando você começou a jogar? 2004. Então, pois é. Você vê como eu sou novinha no jogo. E dessa época eu já buscava informação. Aí eu comecei a jogar nesse clube da Vila Maria e comecei a ter uns resultados lá. Mas era field de 40 jogadores, 30 jogadores. 3, 4, 5 mesas, né? Sim. Nessa época eu conheci a Vanessa Baroni lá, nesse clube. Foi uma das pessoas que me indicou outros clubes, que nem o H2 e outros clubes aqui de São Paulo.
E aí ela, vamos jogar, vamos jogar. Eu comecei a conhecer os outros clubes e quando eu comecei a jogar, fui chegando em um torneio em outro, eu não quis parar mais. E aí você largou as suas outras profissões? Aos poucos, sim. Eu não foi de uma vez, assim. Eu até nem indico para nenhum jogador fazer isso. Alguns fazem, outros não, mas você tem que ter, né, um meio para Uma certeza, uma né? certeza. Mas como as coisas foram dando muito certo, aí eu fui buscando informação, buscando coaching e melhorando o jogo, né? E foi assim que tudo começou. Bacana. E com a família, como é que foi essa relação de você chegar dentro de casa e falar, olha, esquece tudo que eu fiz até hoje, eu quero ser jogadora de pôquer. Enfim, como é que foi essa aceitação, se teve essa aceitação inicial e como é hoje também? Tá, então hoje é perfeito. Bom, antes, o meu pai, ele nunca foi do jogo, de nada. Meu pai, ele, assim, nunca... Porque geralmente vem de família, né? Um joga bingo, outro não sei o quê. A família da parte da minha mãe, algumas pessoas gostam de jogo. A minha mãe é super tranquila e ela sempre me apoiou em tudo que eu fiz na vida. Meu pai também, obviamente. Eu, desde muito nova, sempre gostei muito de esportes, então eu jogava vôlei, jogava handball, sempre estava no meio de alguma coisa relacionada ao esporte. A competição, né? A competição, sempre fui competitiva. E o meu pai, no começo, ele ficou um pouco preocupado. Ele falava, poxa, mas como que é? Como que funciona? É legal? Não é legal? E aí eu fui explicando pra ele como que era. Aí, aos poucos, eu também sou um pouco malandra, eu ia chegando com um troféu, ó, pra você. Aí eu chegava com outro pra você. Você entra no quarto da minha mãe, eu tô de novembro pra cá. Eu tenho um apartamento que ele está fechado, que ele tá à venda, e tem muitas coisas minhas lá também, então tem bastante troféu lá. Mas se você vai no quarto da minha mãe, tem, tipo, de novembro pra cá, tem uns 13. Entre CSH, Ladies, Masterminds, de todos os torneios, do Stars, do Vegas e tudo mais. E cada troféu que eu levo pra ela, ela abre um sorriso e fala, não, realmente você gosta, você se empenha e você busca mesmo e traz pra gente. Se você tá feliz e tá te agregando em alguma coisa, eu tô feliz junto com você. E cada conquista junto pra ela também é pra ela. É uma felicidade em família E mesmo. hoje ela te acompanha, por exemplo? Acompanha, ela acompanha a Me Belisca, ela acompanha a cobertura de vocês. Quando vocês gentilmente me cedem um espaço, quando tem mesa da TV e eu já caí do torneio, geralmente o Rafa tá jogando na mesa da TV, que eu estou comentando lá, falando um pouquinho com vocês, ela sempre tá ouvindo. Eu mando já uma mensagem, mãe, tô na TV, ou jogando, olha, tô comentando com o Caio Machado e com o Zebra. Dá uma olhada lá. Como e que é o ela nome da adora. sua mãe? Sueli. Dona Sueli, um beijo pra senhora, obrigado pela audiência, hein? Ah, ela adora vocês. E é isso, assim, a família super me apoia, eu acho que isso é muito importante para quem quer se tornar um jogador profissional de pôquer. É fundamental, porque quando você tem esse tipo de problema em casa, eu acho que o jogo, tudo é relacionado a... Muita coisa, aliás, é relacionada à vida pessoal. Quando você não tá com uma cabeça legal, acho que nada na vida você consegue executar bem. E a gente tem muito altos e baixos no jogo. É natural, são fases. Como a gente na vida, fala, né? Na vida, em tudo. E eu tenho esse apoio da minha mãe, tenho o apoio do meu namorado, que é o Rafael, que ele me ajuda muito. Nós temos estilos de jogos totalmente diferentes. Eu falo pra ele que um dia eu vou chegar perto do jogo dele, que é um jogo mais agressivo, é um jogo mais... que eu acho que é uma linha Um melhor. pouco mais montanha-russa, né? É, montanha-russa. Eu tentei fazer isso algumas vezes deu certo, mas a maioria não deu. Então eu tô me adequando. Então, às vezes, até é um lado meu que eu peco um pouco no jogo. Eu tô numa fase de adaptação total. Eu passei pelo coach do Mojave já, que quando ele abriu, eu acho que pro BSOP Millions, ano passado, ele abriu um espaço onde ele escolheu alguns jogadores, enviava um e-mail para ele e dizia o porquê que você queria jogar o BSOP Millions, por que você merece estar no meu time. Foi um dos primeiros passos que eu dei dentro dessas pessoas que eu admiro de estar perto. Aí eu mandei um e-mail pra ele no dia seguinte, todo mundo, parabéns, Carol, parabéns. Eu falei, parabéns do quê? Aí eu olhei e falei, não, consegui. Aí depois que eu vi, parabéns, tá no Mojave, eu nem imaginava que eu fosse conseguir uma coisa dessa. E aí ele me chamou, aí foi a primeira vez que eu joguei um BSOP Million e tive
um resultado razoável, se eu não me engano eu caí em 48 ou 47. E de lá pra frente as coisas foram acontecendo. Assim, antes disso eu já tinha tido um bom resultado de um torneio que é o SPF, todo mundo conhece. Antes dele Você cravou esse torneio, não foi? Cravei o SPF. Um pouquinho depois eu caí em 11º no Masterminds 2. Antes do Masterminds eu já tinha chegado no Super Terça, COP, quarto lugar. Eu tinha alguns quarto, terceiro, segundo. Algumas traves, né? Algumas traves, mas um dos mais importantes até então, naquela época, foi o SPF e foi chegar perto do Masterminds, assim, foi bem interessante. Aí depois disso, se eu estiver falando muito, você pode Não, parar. à vontade. Eu tô contando a vida aqui. Depois disso, abriu a vaga, depois rolou muita coisa depois disso, e abriu a vaga pro time feminino do Akari. Aí eu falei, será que eu tenho chance? Talvez sim, né? Aí eu mandei e-mail, fiquei super ansiosa. Eu lembro que eu tava no Ano Novo, na casa do Onodere e da Érica Santana, lá em Ubatuba, todo mundo conhece, são jogadores conhecidos também do Field. E a Renatinha, a Xistinha também tava, Felipe Fio. Nós estávamos lá esperando a resposta da TwitchCam. Ele fala exatamente 9... Quando ele tá no 8º nome e não falou o meu, eu já tô... Olha a cena, Zebra. Tô eu, a Érica, a Renatinha, todo mundo com uma tacinha de champanhe pra brindar. Porque assim, já tinha falado... Vamos ver, se qualquer uma de nós sair, a gente já brinda, porque é uma felicidade. Já vale a comemoração. Já vale a comemoração. Primeiro nome, Renata Teixeira. Aquela festa. Segundo, terceiro, quarto, quinto nome, Érica Santana. Quando chegou no 8º, eu tô quase chorando, escorrendo uma lágrima com a taça na mão, com aquela cara assim, GG. Falei pras meninas, GG. Falou o 9º, não era o meu. Aí no 10º falou o meu, Carol Dupré. Nossa, caí, fiz uma festa. Falei, nossa, que legal. Porque é uma puta vibe gostosa, né? Uma puta oportunidade. Ia estar as 3 amigas lá. Foi lá que eu até conheci a Lê também, porque eu não tinha contato com a Lê. Lá eu fiz grandes amizades, conheci a Uli Miranda, que morava aqui, tá em Portugal. Tá em Portugal. Sim. E foi uma alegria imensa. Aí eu tive essa oportunidade de ir pro Akari Team, que é o sonho de um monte de jogador de pôquer, tá perto dele, tá perto de onde tudo começou, tá tendo dicas com ele, reuniões com ele, e aquilo pra mim assim, foi um sonho realizado também. Aprendi muita coisa. Isso que eu ia te perguntar, o aprendizado lá, eu imagino que tenha sido um salto muito grande no seu jogo, né? Muito grande. A gente pegou um período que teve muito live no meio desse mês que a gente ficou lá. A gente pegou um mês de Masterminds e um mês de BSOP. Calhou. Os 2 torneios grandes da gente. Então a gente saía de lá e vinha para São Paulo. Então, dentro desse um mês, eu acredito que pelo menos uns 10 dias a gente ficou voltado ao live. Mas é claro que coach do Redão, coach do Padilha, coach do Bueno, é muito top. E a gente aprendeu muita coisa, a gente teve acompanhamento no online, só que eu não consegui grindar muito online lá, mas o coach foi voltado total ao online. Eu aprendi muito, foi um passo muito grande pra mim, e eu só tenho a agradecer todo ele, o Akari, ele foi um pai pra gente lá, né? A gente foi super bem tratada, eu brinco sempre, às vezes quando a gente tá conversando, do Alex. O Alex não existe. O Alex, ele faz tudo lá, faz tudo. Faz tudo. E ele faz de tudo pra você se sentir bem, assim. E isso é importante, né? O que você precisa. A gente foi muito bem tratada, eu não preciso nem falar isso, todo mundo sabe. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a Kari, obrigada pela oportunidade, um beijo pra você. Felipe Mojave também, que me deu a oportunidade. Vira e mexe, eu tô indo lá no escritório dele, que ele tem um escritório, um centro de estudos também. Projeto muito bacana. Eu aproveito a beiradinha, né? Porque o Rafa sempre tá lá em reunião, em coaches e tudo mais. E gentilmente ele me abre um espaço para, às vezes, quando eu posso, eu participo dos coaches dele lá, pela amizade e tudo mais. E também venho só aprendendo. E assim que as coisas foram acontecendo. Se caso elas chegassem, ótimo também. Elas fariam igual. Só que era uma conquista pessoal minha, tanto é que eu falei e repito, foi o torneio mais importante da minha vida. Totalmente pelo lado sentimental.